Graça e paz, queridos. Que alegria estar de volta aqui. E é bom, porque cada vez que eu chego aqui, vocês têm uma novidade e eu fico encantada. E já vou aproveitar esse momentozinho aqui e pedir ao marido para pegar o celular dele e tirar uma foto bonita, sem eu estar com o microfone na mão, nesta ideia. Nada se cria... Então já sabe, né? Se passarem pelas mídias da PIB em Jacarepaguá e verem uma árvore com esta ideia do ainda que, já sabe que foi daqui. Tá? Então, só instantinho que eu vou fazer pose. Gente, amei. Eu já estava encantada com a árvore. Assim que eu entrei, aproveito para pedir desculpas, já pedi à pastora, já pedi às irmãs aqui que me perdoem, né, o atraso. A ausência de 2 professores na igreja me deixou cair na sala de aula. E pus o alarme para tocar. A hora que desse 9h45, eu tinha que parar onde eu estivesse, porque eu tinha que chegar aqui. Né? Então, foi isso que aconteceu, obrigada. Então, nós realmente cumprimos lá a responsabilidade diante da igreja, mas tinha um compromisso. Né? E ontem eu aprendi que ação voluntária é uma coisa e comprometimento é outro. Porque o voluntário ainda pode escolher estar. Quem está comprometido, não. E eu estava comprometida aqui com vocês. Então, realmente, uma alegria estar aqui com os irmãos, poder falar novamente e viver. É maravilhoso ver rostinhos novos. Isso significa que a família de Deus está crescendo. Já vou avisar que vou levar outra coisa daqui que eu não conhecia. Eu estou procurando o hino do mês da família. E vocês já viram, né? Vou levar um que a letra se enquadra perfeitamente. Deus não faz nada de graça. Eu tinha motivos para estar aqui, para aprender com vocês e levar essas bênçãos maravilhosas. Né? Então, a grande alegria é estar aqui. Continuo agradecendo a Deus o carinho de vocês com a Casa da Amizade, o investimento que vocês fazem. A casa continua de vento em popa. Continuamos atendendo as nossas crianças e fazendo a diferença ali naquela comunidade, como vocês fazem diferença aqui nessa comunidade. Nós estamos ali no Complexo do Lins, no Morro do Encontro, proclamando a verdade do Evangelho e ensinando que cada criança precisa ser um discípulo de Jesus. Né? Então, continuem orando pela Casa da Amizade, pelos missionários que estão lá. Quero informar a vocês que eu não estou mais diretora da Casa Batista da Amizade, agora é a Betinha, que vocês também conhecem, né? E que é apaixonada pela casa também, tanto quanto eu. Então, ela está prosseguindo aquilo que Deus já tem realizado naquela casa, nesses 68, caminhando para 69 anos. Contamos com a presença de vocês lá no dia 19 de agosto, para a nossa grande festa. Mensageiras do Rei marcando espaço na barraca lá, porque Mensageiras do Rei da Carioca tem barraca, cadeira está cativa lá, barraca cativa na nossa programação. Louvamos a Deus. Peço que vocês continuem orando. Essa semana faleceu o pai de uma das nossas crianças, mas a casa fez grande diferença no processo. Ele era envolvido com o movimento e a criança participando lá conosco. A mãe se reconciliou num culto de Páscoa e ela foi acolhida numa igreja e a família começou a receber um cuidado especial e este pai também se reconciliou. E a família inteira estava devidamente integrado, ele já obreiro, trabalhando na igreja, e então veio a enfermidade e o levou, de forma rápida. E a gente louva imensamente a Deus, porque ele deixa uma família no caminho do Senhor.
né? Então, o cuidado de Deus. Então, nós estamos ali para isso, para fazermos diferença, assim como a Igreja Batista do Quintino está aqui para fazer a diferença. E quando vocês, mesmo em tempos difíceis, trazem um tempo como esse e uma afirmativa desafiadora como esta, eu me alegrarei no Senhor. Eu falei, esse povo está se desafiando, né? Em tempos difíceis eu me alegrarei no Senhor. E aí eu fui olhar para o texto, né? A gente foi parar para pensar exatamente o que é esse desafio que vocês estão trazendo para si, e acabei sendo também desafiada pelos motivos de vocês. Abacuque. Vocês sabem onde fica esse livro? Alguns jovens não fazem nem ideia. Alguns adolescentes não sabem que Abacuque existe, mas sabem, porque são alunos da Escola Bíblica Dominical. Mas não são livros tão nossos, né? A gente não está sempre folheando Abacuque. A gente vai para Salmos, a gente vai para o Evangelho de João, para as cartas de Paulo. Na Gênesis a gente está bem, Apocalipse, mas quando a gente entra nos profetas menores, né, a gente já fica assim tentando onde é que fica, né? Mas vocês foram num livro muito lindo. Abacuque, ele tem um desafio. Abacuque, esse profeta, ele recebe de Deus uma missão de proclamar a justiça de Deus. Só que Abacuque começa o livro de forma muito triste, porque ele tem que proclamar para o povo dele, para o povo de Deus. A última vez que eu estive aqui, quando nós estávamos compartilhando a palavra, a gente teve um problema externo. Né? Eu pregando aqui, passou um grupo encapuzado correndo e logo atrás passa a polícia também devidamente armada. Passado um tempo ali, a gente começa os pipocos, a escutar os pipocos, aquela coisa toda. Isto é uma dificuldade. Isso é um tempo difícil e que, infelizmente, não está mais só aqui no bairro de vocês. Não está mais só no Complexo do Lins. Infelizmente, esses tempos difíceis estão assim, está esparramado por todo o nosso Rio de Janeiro. Então, lá em Jacarepaguá, vários bairros, por vezes, não podem realizar o culto noturno, coisa que eu nunca tinha ouvido ali. E agora é comum, está prático. Né? Essa prática está comum aí. Mas Abacuque olha para toda essa confusão externa e recebe de Deus uma orientação. Só que o que ele vai chorar diante do Senhor não é pela confusão externa. Abacuque, capítulo 1, os versículos de 2 a 4, eu leio na versão do século 21, diz assim: Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Porque me fazes ver a maldade e a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Parece o dia de hoje? Parece uma das nossas orações? Parece. E Deus responde a Abacuque que ele não teria que esperar muito para ver a correção de Deus para essa injustiça. Mas sabe qual é o mais triste? É que a correção de Deus não era para o mundo. Abacuque está chorando
Por causa da igreja, por causa do povo de Deus. Ele está dizendo que isso tudo aí, ele está clamando a maldade, a opressão, destruição, violência que estão diante dele. Essas coisas estão acontecendo no meio do povo de Deus. Essa é a tristeza. Porque o que acontece lá fora é normal, é do mundo. Mas no meio do povo de Deus, que triste. Essa é a angústia do coração de Abacuque. E Deus vai dizer a Abacuque, calma aí, vai demorar muito não. Porque ele vai mandar os babilônios para corrigir o povo dele. Como consequência de todas estas coisas, o povo de Deus vai ser corrigido por não estar obedecendo às leis de Deus. E aí, Abacuque não quer passar por esse tempo, porque ele sabe que, caindo na mão do povo babilônio, eles serão escravizados, eles sofrerão a perda da sua casa, a perda do seu território, a perda... Tanto é que nós vamos olhar a história e eles realmente levam o povo de Israel para o cativeiro. E aí nós temos exatamente isto. Abacuque perguntando, então, Senhor, se o Senhor vai fazer isso, vai corrigir, vai enviar os babilônios, quem vai subsistir? Nós temos, então, um versículo maravilhoso em Abacuque, que está no capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Deus vai cumprir o que ele disse. Por quê? Ele diz, vede o arrogante dentre o povo de Deus. A sua alma não é correta. E porque os pensamentos, as atitudes não são corretas, o Senhor vai corrigir. Mas e aquele que é obediente? E aquele que vive segundo os preceitos do Senhor? Esta é a angústia de Abacuque. Como é que é o final do versículo? O justo viverá pela fé. Apesar de todas estas coisas que virão contra, ele ainda não viu. Ele está recebendo do Senhor, dizendo que vai acontecer. Ele ainda não viu. Ele está dizendo, olha, vai acontecer contra o desobediente, mas chove sobre bons e maus. E eu, que obedeço, como é que vou ficar nessa história? E aqueles que obedecem, como é que vão ficar nessa história? O Senhor mesmo dá a resposta. O justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. E isso fortalece exatamente o coração de Abacuque. E aí, então, o que se espera desse justo? E ele afirma que o justo, quem é esse justo? Se você ler todo o capítulo 2, você vai descobrir que aqueles que são ímpios, que estão desobedecendo a Deus, têm uma atitude diferente da do justo. O justo, se você ler o texto todo aí, que a gente não vai ler, porque eu quero chegar no nosso texto escolhido pelas irmãs, ele afirma que o justo não se embriaga, não se afunda em dívidas, não é dado à violência, não rouba, não é sexualmente imoral, não é idólatra. Os justos serão preservados no dia da tribulação, visto terem dependido de Deus, esperado em Deus, confiado em Deus. Por estes e por quem Deus é, Deus mesmo garante que a justiça triunfará. A pessoa justa confia completamente no Senhor, pedindo misericórdia. E aí você já pode ir passando diante de si um olhar, um pensar e se perguntando, Senhor,
tem misericórdia de mim. Eu quero estar entre os justos. Eu quero viver pela fé. E isto é o desafio que é colocado para Abacuque. E Abacuque, preocupado com o povo de Deus, ele para e proclama uma fé confiante. Ele tem uma confiança inabalável, que é exatamente esse texto que nós vamos chegar, que é o texto escolhido pelas irmãs para servir de divisa. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E é esse texto que vai nos ajudar a responder. A minha confiança em Deus é uma confiança inabalável? Eu posso realmente me alegrar no Senhor? Abacuque reitera essa determinação de confiar no Senhor. É preciso a gente confiar em Deus para a gente ter essa sobrevivência física diante desta comunidade, diante desta sociedade que está nos oprimindo, que está nos inquietando. E aí, como é que começa o texto separado aí? Qual é a expressão que vocês estão usando como lema para aqui? Ainda que. Abacuque já estava vivendo todas essas necessidades? Não. Então, esta expressão ainda que traz uma expectativa, uma possibilidade, é uma condição, não é um fato estabelecido. São coisas que passam pela nossa cabeça. Quem está empregado fica pensando, pela situação econômica, eu posso ficar desempregado. Quem está bem de saúde e vai fazer um exame, eu posso ficar doente. Quem está com alguma dor, que vai fazer vai investigar o porquê, fica preocupado. Principalmente quando alguma coisa pode levar para essa doença que está lastrando o nosso mundo, que é o tal do câncer. Não sei se vocês têm alguém aqui nesse tratamento, mas na minha igreja nós temos 5 pessoas em tratamento. E assim, milagres do Senhor. Tem uma lá que os médicos deram 6 meses para ela já vai para 6 anos. E assim, os médicos olham para ela, fazem os exames nela, porque às vezes ela tem que ir tomar morfina por causa das dores, e eles dizem, a gente não sabe porque essa mulher está viva ainda. E é uma alegria, gente. Cada vez que ela está bem, que ela vai na igreja, é um sorriso. Essa é dizer, ainda que. Não, o dela é mesmo com. Eu me alegrarei no Senhor. Então, a gente vai aprendendo e olhando e percebendo que a palavra de Deus nos traz esse grande desafio de olharmos. Então, esse ainda que é uma expectativa, é uma possibilidade, não é um fato consumado. Mas eles nos assustam, eles tornam a nossa vida insegura. E dependendo do momento que nós estamos vivendo, a gente vai perdendo o brilho da alegria cristã, de viver a alegria do Senhor. E Abacuque traz este lembrete, independente de, como no caso dessa irmã lá da minha igreja, independente de eu estar assim, eu me alegrarei no Senhor. E a gente está aqui com o Abacuque dizendo, ainda que, pode ser que aconteça, mas por que ele vai firme nisto? Quem está dizendo que vai acontecer depois de amanhã, no futuro,
o que vai acontecer com o povo de Israel? Deus. Deus disse para ele, vai acontecer. Então, ele tem essa certeza do porquê, que sendo uma mensagem vinda de Deus, ela vai acontecer, porque Deus não é homem que minta, para que minta. Deus é Deus e o que ele fala acontece. O que a palavra revela acontece. Então ele sabe que vai acontecer. Mas ele tem esta confiança que vai acontecer, mas ele precisa alicerçar a confiança dele em Deus. Então, nessas horas, é que nós, muitas vezes, olhamos e perguntamos, está tudo tão instável aí fora, e o que será de nós? Como é que nós vamos viver? Como é que isso vai nos alcançar? A gente precisa ter certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E esta certeza, Abacuque tinha. E nós precisamos ter esta confiança de que Deus está controlando todas as coisas. A Bíblia diz, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo e não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és um Deus de eternidade. Davi declara isso nesta certeza, nesta convicção. E nós precisamos ter essa certeza, precisamos ter esta convicção que Davi teve. Porque é esta convicção que faz com que nós caminhemos e não nos sintamos inseguros. A nossa confiança tem que ser inabalável naquele que promete e cumpre. E este é o nosso Deus. Então, nós nos apropriamos desta confiança junto com Abacuque, mas a gente vai perceber que esta confiança na condição firmada porque em Deus nós cremos, nós confiamos, nós vamos aprender com Abacuque que essa confiança inabalável, ela traz alegria no coração do verdadeiro adorador. Este era o diferencial de Abacuque e a certeza daqueles que vivem de forma justa pela fé em Deus. Por isso, ainda que, como é que vai ser a consequência? Todavia, ainda que, mesmo que, todavia, o fato, o essencial, a mensagem principal desses dois versículos que as irmãs escolheram, 17 e 18 do capítulo 3 de Abacuque, é esse ponto. Esta é a mensagem principal. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse todavia é uma certeza de que a alegria pode ser uma realidade, ainda que em meio à tribulação. Porque a alegria é a evidência da presença do Senhor na vida daquele que nele crê. O salmista vai dizer no Salmo 16, verso 10, na tua presença há plenitude de alegria, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, é esta certeza de que precisamos ter, essa confiança que precisamos ter, de que aquele que promete vai cumprir e ele vai nos sustentar. E nós vamos nos alegrar em Deus. A complexidade que a gente percebe nos dias de hoje é que, infelizmente, muitas pregações, quando falam a respeito das bênçãos de Deus, elas prometem casa, conta bancária gorda, carro novo e promessas por aí afora. Mas o Senhor não traz essa promessa. A promessa dele é de estar presente conosco em meio às adversidades. No mundo tereis, mas tende.
Ele venceu o mundo e nós venceremos com ele. A vitória que ele nos promete é esta. É esta certeza que nós precisamos ter e levar diante da nossa vida, que o Senhor vai estar conosco. Ele vai nos dar forças para passarmos pelas adversidades. Muitas vezes, a gente olha para essas consequências deste mundo e fica se perguntando, mas Senhor, para eles parece ser tão leve. Mas nós sabemos que o salmista, ao estar diante da presença de Deus, olha e percebe que o fim de quem não tem a Cristo como Senhor e Salvador é a perdição eterna. O fim deles é esse. E o nosso é a salvação eterna, é viver na presença plena do nosso Deus. E aqueles que buscam no Senhor a sua força, caminham com Ele. Nós vamos olhar para Neemias, mesmo diante de todas as adversidades, já com o povo voltando para Jerusalém, e ele diz ao povo, a alegria do Senhor é a vossa força. E é o que o salmista, o que Abacuque está dizendo aqui. A alegria do Senhor é a força da minha salvação. É no Senhor que eu prossigo, mesmo diante das adversidades. Os 4 ainda que eu ouvi aqui hoje, e aí eu fiquei imaginando quantos ainda ques, né, foram colocados ali, e eu fico imaginando, diante de tudo isso que é essa realidade da nossa sociedade, quantos ainda ques passaram aqui? E aí, a gente tem esta certeza do nosso Deus, o Deus a quem cultuamos, Ele pode nos livrar em todas as circunstâncias. Os amigos de Daniel na fornalha estavam lá para serem lançados na fornalha. Mas antes de... E eles foram. Mas antes eles disseram o quê? Ainda que sejamos lançados na fornalha, pereceremos se o Senhor não nos livrar. Mas se o Senhor nos livrar, nós aqui estaremos. Então, não depende. Eu vou continuar confiando em Deus. A minha confiança é inabalável. Esse é o nosso grande desafio. Diante das adversidades, temos atitudes como as de Abacuque. Temos atitudes como a dos amigos de Daniel. Temos atitudes como a de Paulo. Quando preso, ele proclama a verdade do Evangelho, independente das aflições pelas quais ele esteja passando. Ele continua se alegrando no Senhor. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses 4:4. E nós sabemos que Paulo estava preso. Ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, como é que alguém preso, encarcerado vai dizer isso? Como é que alguém distante da comunhão, da comunhão dos irmãos na fé vai dizer isso? Quem está lá no leito de dor, passando por dificuldades, quem está desempregado, como é que vai dizer isto? Existe uma diferença entre a dor e a tristeza da tribulação, né, ela é momentânea. Nós que estamos em Cristo, ela é momentânea a tribulação. E a gente tem a perseverança da alegria eterna. E aí, então, Abacuque diz, a alegria da minha salvação. Só pode ter a alegria da salvação quem é? Quem é salvo. Esta alegria, só quem é salvo. E aí a gente vai realmente parar e refletir. Quando foi que eu encontrei a salvação em Jesus Cristo? Volta lá na sua história. Fecha seus olhos, porque se vocês lerem Abacuque, vocês vão perceber que Abacuque vai trazer à memória alguns momentos em que Deus deu a vitória ao povo de Israel. Ele vai recordar
os feitos do Senhor. Então, meu querido, minha querida, recorde agora os feitos do Senhor na sua vida. Apesar das adversidades pelas quais talvez você esteja passando, os desafios que estejam sendo colocados e que são reais hoje. Abacuque era ainda que. Eu não conheço a sua história, não conheço a sua vida. Pode ser que em algum momento esteja sendo efetivo, presente, real. Este grande desafio, o Senhor vem para nos dar. Portanto, lembre-se que nós éramos pecadores. Nós estávamos perdidos, sem caminho, distantes do Deus vivo. E Ele nos traz isso à memória, que nós estávamos condenados por causa do pecado de Adão. O pecado chegou para todos nós e nós ficamos afastados de Deus. E a condenação é estar debaixo da ira de Deus. E quem não crê em Cristo Jesus tem isto sobre si. Mas aquele que crê, a todo aquele que confia no Senhor, tem a sua vida restaurada. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu por causa do seu pecado, do meu pecado. Foi levado à cruz do Calvário para demonstrar o grande amor de Deus. E nós sermos restaurados e chegarmos à condição de filhos de Deus. Mas filhos de Deus é todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, se arrepende e declara que Jesus é Senhor. Esta certeza nós precisamos ter. E nós, além de termos, precisamos proclamar aos outros que Jesus Cristo é o Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta alegria, ela precisa irradiar na minha vida e eu compartilhar esta certeza para que o outro também seja alcançado com esta alegria. Porque Deus nos amou de tal forma que dá Jesus Cristo, e Ele não permanece morto. Ele morreu por sua causa, por minha causa, mas Ele não permanece morto. Ele ressuscita ao terceiro dia e nos traz a certeza de vida eterna. O que me leva realmente a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, lá quando menina, aos 12 anos de idade, era o medo da morte. Eu tinha medo de morrer e não saber o que seria da minha vida depois da morte. E quando eu encontro Jesus Cristo, eu descubro que depois da morte, neste mundo, eu vou para a presença eterna do meu Deus. Eu vou para um novo céu, para uma nova terra, onde não há dor, não há sofrimento, não há mais nada disso que está ao nosso redor e que pode tirar a nossa alegria. Mas isto é promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu adolescente, jovem, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta manhã, se você ainda não fez a sua decisão por Jesus Cristo, precisa porque esta alegria, diante das adversidades que podem vir a ser, podem vir a acontecer, ou que já estão presentes na sua vida, ela só será possível se você tiver a salvação em Cristo Jesus. Eu deixo exatamente este desafio para a sua vida. Essa confiança inabalável que Abacuque traz para nós, só é possível porque nós cremos num Deus que tem o controle de todas as coisas. Esta alegria que nós precisamos ter nasce de um coração adorador. Mas esse coração adorador tem esta alegria, esta confiança inabalável, porque foi alcançado pela salvação em Jesus Cristo.
E nós louvamos a Deus, porque em tempos difíceis, nós nos alegramos no Senhor, porque a salvação vem dele. Podemos, como Abacuque, dizer: ainda que todas estas coisas venham a falhar. Vamos falar juntos? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos orar? Paizinho querido, rendemos-te graças, te louvamos, ó Deus, porque um dia fomos alcançados pela salvação. Porque um dia, ó Deus, o Senhor nos tornou filhos amados por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E as tuas promessas são maravilhosas. E diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que mesmo diante das adversidades, das tribulações, a tua promessa é fiel, porque tu és fiel e tem cumprido tudo aquilo que a tua palavra tem dito. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor, nós pautamos a nossa alegria no Deus fiel que tu és, no Deus verdadeiro que tu és, aquele que realmente nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer numa cruz e levar sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos e nos dar a certeza de vida eterna. Então, ó Deus de amor, ajuda-nos. E quando os tempos difíceis chegarem, nós perseveremos, nos alegrando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você não fez a sua decisão por Jesus e quer declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa é a sua oportunidade. Não deixe para amanhã. Procure a pastora Deonice. Confesse a ela, porque a palavra de Deus disse: todo aquele que invocar. Então, a todo aquele que declarar com a sua boca será salvo. Então, declare. Procure depois a pastora Deonice, e declare a sua decisão. Porque, com certeza, como aprendemos naquela música, temos uma família. Essa família de Deus. Que Deus abençoe. Muito, muito obrigada pelo carinho de nos receber aqui. É muito bom estar nesta congregação e ver a alegria do Senhor no semblante de cada um de vocês. Deus os abençoe.